Olá, seja bem-vindo ao canal Box Aberto. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe com seus amigos. É muito importante você dar seu like no vídeo, mandar para várias pessoas que assim o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo. Eu agradeço a todos que estão me dando uma força para continuar o canal, me dando conselhos. Em breve a gente vai melhorar aí o equipamento, arrumar uma sala certinha que eu faço. Vocês têm uma ideia, eu faço a gravação dentro da sala de montagem de motores. Tanto que tá aqui o motor que a gente prepara da categoria 1.4, alguns troféus que a gente já ganhou nessa lida toda aí de automobilismo com meu pai José Carlos Pimba. Então eu faço aqui na sala, que aqui a acústica é melhor, tá o dinamômetro aqui de lado e tem um pouco de concha, ajuda bastante na gravação. Eu sou daquelas pessoas, né, que gostam de automobilismo, que é nostálgico. Eu, quando criança, eu sou de 88, eu peguei uma fase do automobilismo brasileiro que tinha muitas categorias. E hoje eu quero falar sobre as categorias de Fórmula, porque neste fim de semana tem a abertura do Campeonato Brasileiro de Fórmula 4, a FIA F4 Brasil, organizada pela Vicar, licenciada pela FIA, obviamente, e que corre junto com o Campeonato Brasileiro de Stock Car. Nós tivemos dois campeonatos já. Em 2022, Pedro Clero foi o campeão, né, de Brasília, e no ano passado Vinícius Tessaro, aqui do estado de Goiás, foi o campeão. E por que eu falo de nostalgia sobre os Fórmulas? Porque eu vivi quando criança, isso eu já tinha 5, 6 anos, eu peguei uma época que eu chamo talvez da era de ouro dos Fórmulas no Brasil. Porque nós tínhamos simplesmente 3 categorias de Fórmula aqui. Tinha a categoria de entrada, eu falo em termos brasileiros, não vou falar nem em termo regional. Nós tínhamos a Fórmula Ford, que na época era mais antiga, porque tinha lançado em 71, andava com, em 93 tinha mudado para o motor AP, mas andava com o motor CHT, o motor do Corcel, o motor do Del Rey, enfim, depois do Del Rey passou para AP. Mas era grande, era a categoria escola, era o cidadão que saía do kart e ia direto para a Fórmula Ford. Em 92 foi criada a Fórmula Chevrolet. A Fórmula Chevrolet era o meio termo do Fórmula Ford para o Fórmula 3. Era um carro com um pouco mais de potência, com um pneu parecido com o Fórmula Ford, depois mudaram para ser o pneu do Fórmula 3, que aproximou um pouco mais do Fórmula 3, né? E era uma categoria que eu particularmente gostava, por ser um amante de carros GM desde criança, eu gostava muito da Fórmula Chevrolet. E, obviamente, tinha a Fórmula 3 sul-americana e também tinha a Fórmula 3 brasileira, que andavam brasileiros e argentinos, tinham seus campeonatos separados, porém corriam juntos, exceto em 94, quando teve aquele problema no final de 93, que o Elinho Cássio Neves venceu a corrida, mas devido a um acordo entre os argentinos, deixaram o Fernando Crosselli ser campeão, depois de todo mundo tirar o pé, que era o Elinho na frente e o resto tudo argentino. O Crosselli estava em quinto. Se o Elinho ganhasse e chegasse em quinto ou quarto, ele era campeão, o Crosselli. Não, na última curva deixou todo mundo parou praticamente o carro, deixou o Crosselli passar para ser campeão. Foi um escândalo na época e acabou que em 93 a Fórmula 3 sul-americana nem correu no Brasil e foi feita a Fórmula 3 brasileira, que correu só, obviamente, aqui no país. No ano seguinte, voltaram o campeonato à normalidade, em 95. Infelizmente, essas categorias não existem mais, principalmente a Fórmula 3. A Fórmula 3 deu uma depois de 2003 começou a dar uma derrocada muito grande. E depois a Fórmula Chevrolet se manteve até 2001, e veio a Fórmula Renault. A Fórmula Ford acabou em 96, último ano dela. Virou depois categorias de fórmulas estaduais, teve a Fórmula Rio uma vez, o gaúcho de Fórmula 1.6, que se chamava, eram os carros da Fórmula Ford antigos, mais novos, enfim. E aí teve a Fórmula Renault, que deu um boom em 2002, mas acabou em 2006.
Aí teve a F3 Brasil por um tempo, mas aí acabou em 2018, se não me engano. 2017 foi o último ano da Fórmula 3. Então estamos tendo o campeonato da Fórmula 4. Esse ano começa no Velocitar. O grid é mais ou menos, deve ser mais ou menos igual ao do ano passado, 13 carros. Temos duas garotas no grid, que correram ano passado, a Rafaela Ferreira, que fez a primeira a conquistar um pódio, uma mulher na F4 brasileira conquistar um pódio, e a Cecília Rabelo, que foi a primeira a fazer pole position na F4 no Brasil, em termos no âmbito feminino. Alguns pilotos vão continuar na categoria, como o Álvaro Show confirmou. Alguns estão vindo da Fórmula Delta. Outro que vai ficar, o Matheus Comparato. Veio da Fórmula Delta o Herta Nobels, que é o irmão da Aurélia Nobels. Enfim, tem mais pilotos que vão correr. Você pode ver isso no Instagram mesmo da F4 Brasil, que é a Vicar que acompanha. Então eu tenho um carinho especial por categorias de Fórmula. Eu gosto muito, desde criança, apesar de eu trabalhar com turismo, carro de turismo, a vida inteira eu trabalhei com isso, com protótipo, na época do Fórmula Milênio, do Espron, eu sempre tive uma afeição com carro de Fórmula. E um dia eu tenho vontade até de trabalhar com esse tipo de carro. Mas é um sonho, isso é um sonho, né? Porque Fórmula, no âmbito regional, a não ser a Fórmula Delta que está se firmando, tem a Fórmula V também, que é um regionalzinho bem legal, traz muitos pilotos. E a Fórmula Inter também, que de vez em quando faz algum evento, é organizado pela família Galassi. Eu tenho um carinho muito especial pro carro de Fórmula. Torço muito que a Fórmula 4 continue sendo essa categoria com chassis atuais, motor, o mesmo motor da F4 mundial, vamos dizer assim, o mundo inteiro é o mesmo motor, o chassi é o mesmo. Isso é muito bom, porque até na primeira temporada o pneu até era o mesmo das outras F4, com o mesmo composto inclusive da Fórmula 1. Esse ano passado mudou para Hankook, só a etapa do Brasil que era com Pirelli, com um acordo comercial aí. Esse ano deve manter o Hankook novamente, e quando correr no Brasil, no GP Brasil, deve correr com a Pirelli. Então é isso. E junto com a F4 teremos o brasileiro de Stock Car, a segunda etapa da Stock Car. Gabriel Casagrande continua na liderança e Júlio Campos em segundo. Minha expectativa... tem uma novidade. O Vitor Batista, que é irmão do Felipe Batista, que ganhou a corrida principal de Goiânia, vai correr na equipe da escuderia Chiarelli, equipe que o Sérgio Gimenez corre, geralmente. O Rafael Teixeira correu ano passado também nessa equipe. Vai fazer essa etapa no Velocitar. Vamos ver como é que vai ser a performance aí do Vitor Batista, ele que é campeão da Stock Series de 2022, um piloto rápido. Vamos ver se ele consegue. Ele já fez algumas corridas de Stock Car na KTF. Eu acredito que ele deva fazer uma boa performance. Depende muito de como o carro da equipe da escuderia Chiarelli vai se comportar. Mas Stock Car é meio difícil de fazer uma previsão, porque você tem um gap muito pequeno, a diferença é muito pequena. Eu acredito que a equipe do Rosinei Campos, o Meinha, a RC, Eurofarma e a RCM, deva ter uma performance melhor. Que em Goiânia eles tiveram, apesar de ter o carro rápido, tiveram muitos problemas. Teve a questão das paradas no box, que a pistola pneumática da equipe deu problema nas paradas do Daniel Serra e do Ricardo Maurício. Não foi culpa exatamente da equipe, foi uma ferramenta que estragou. Isso acontece em qualquer lugar. Não pode pôr a equipe num centro de dúvida por causa disso. Isso é uma ferramenta, isso acontece. Isso aí pode ser tanto na oficina mecânica quanto na oficina de competição, como é uma equipe de competição, como é a equipe do Rosinei Campos. O Matheus aí com o Casagrande tá fazendo uma boa performance. Eu acredito que o Casagrande anda bem, geralmente aí no Velocitar. Os carros da Ipiranga precisam ter uma performance melhor, não andaram tão bem em Goiânia. E da Blau, né? A Blau também não teve uma boa performance. O que salvou ali foi a Volga, o Matheus com o Lucas Foreste e com o Casagrande. E as outras equipes aí estão evoluindo, né? Ficar de olho no Felipe Batista, andou muito rápido.
na equipe Crawl, a TMG também com o Felipe Massa numa fase muito boa na estoque, já ganhou 2 corridas, pódio, direto no pódio, muito bom ver o Massa se adaptando à categoria. Eu acredito que se não mudar muito, não dá para definir exatamente quem é o grande favorito para a corrida da estoque. Só os treinos mesmo para dizer, porque a estoque é isso, é equilíbrio. Você não sabe, tem corrida que você tá lá bem entre os 5 primeiros e tem corrida que você tá lá atrás. E é coisa de décimo. Mas a estoque é assim. É isso. Mais tarde vamos fazer uma análise prévia da Fórmula 1. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Um abraço. Fiquem com Deus.